Gazeta tem. Eu sou mais um brasileiro com registro civil, tenho os meus direitos desde o nascimento. Eu também tô nessa corrente que tem que seguir em frente. O país inteiro está com a gente. A certidão é de graça, é um direito humano. Procure na maternidade, no cartório mais próximo ou informe-se na prefeitura sobre os mutirões. Sou da família Brasil e tenho orgulho de ser brasileiro. Certidão de nascimento, um direito humano, um dever de todo o Brasil. Governo Federal. Gazeta Esportiva. Oferecimento gazetaesportiva.net. Tudo o que acontece no mundo dos esportes você encontra aqui. De janeiro de 2013. Sem os titulares à disposição, o técnico Tite prepara novidades para a estreia do Corinthians no Paulistão. Chinesinho Zizal, titular domingo? É possível. Tite, campeão de simpatia? Certamente. Paulo Guerreiro, o super-herói humilde? Absolutamente certo. O Corinthians em instantes. O Santos dá como certa a chegada do lateral direito Ney, que defendeu o Inter de Porto Alegre na última temporada e deve assinar contrato ainda hoje. Exames não apontam gravidade na contusão no tornozelo esquerdo e Valdívia deve retornar aos treinos ainda esta semana. Juvenal Juvencio praticamente descarta a vinda do atacante chileno Vargas para o São Paulo. Seja bem-vindo! O Gazeta Esportiva começa agora. Olá, boa noite! O Gazeta Esportiva começa falando do Corinthians. Com todos os jogadores à disposição desde ontem, quando aconteceu a reapresentação dos campeões mundiais, o técnico Tite reuniu a imprensa na primeira entrevista coletiva do ano e traçou um paralelo do que foi o Timão 2012 e como deve ser a equipe para 2013. Saúde para vocês aí. Eu não fui a única vítima da boa educação do seu Adenor Leonardo Bach. Depois do treinamento dessa segunda-feira, Tite cumprimentou cada profissional de imprensa antes de sua primeira coletiva em 2013. Feliz ano novo, repito a vocês todos, muita saúde e bom trabalho a todos. Falar do próprio comportamento deixa o professor encabulado. Eu tenho dificuldade de responder isso daí. Essas perguntas, quando elas têm esse cunho, eu tenho dificuldade de responder. Eu só quero te dizer uma coisa. Eu faço de forma muito espontânea, porque eu sou assim. Eu não quero fazer marketing pessoal para as pessoas entenderem que isso pode ser, de alguma forma, respeitoso para com vocês e querer tirar algum proveito em cima dessa relação. Não, faço de forma sincera. Quando eu te desejo a todos que tenham saúde pra caramba e que vocês trabalhem legal, é verdade. Com foco nesse comportamento, nessa conduta, valorizando também muito o lado humano, é que o técnico Tite pretende manter sob controle, por exemplo, os egos de muitos jogadores de alto nível dentro de um time campeão da América e do mundo e que se reforçou ainda mais para a temporada 2013. Atleta respeita a qualidade do colega. Técnico, eu respeito quando eu olho para o outro lado e vejo qualificação nos profissionais que estão do outro lado. Isso gera respeito. Quando não é um profissional qualificado, deixa assim. A qualificação faz elevar qualidade em todas as áreas. Como colocar tanta gente boa num só time? Douglas, Danilo e Renato Augusto na armação do meio de campo. Romarinho, Guerreiro, Emerson Sheik e Pato no ataque, sem que esse ou aquele fique chateado se for preterido pelo treinador. Por exemplo, o goleiro Júlio César e o zagueiro Chicão passaram por isso e seguiram unidos por um ideal, a vitória do todo. Quando deu o gol do Guerreiro, eu digo, aquele não foi o gol do Guerreiro, aí foi o gol de cada um de nós que estava ali. O trabalho daquele que não aparece, ele contribuiu para aquela conquista. E não estou falando isso por demagogia. Falo porque conheço e falo porque sei do trabalho que
que tem que exercer ali. E só para relembrar um pouquinho, nós conquistamos os títulos tendo Paulo André, tendo Leandro Castan, tendo Chicão, tendo Wallace. Qualquer jogador poderia jogar e sempre promovendo a competição entre eles. O momento, a situação, ela acaba determinando titularidade. Lembro também que o mesmo Guerreiro, que fez os 2 gols, foi um jogador que ficou 5 jogos e mais uma sequência de preparação até a sua real oportunidade. Dia a dia, trabalho vai mostrar. E eu continuo batendo que em cima de uma equipe que ela tem qualidade, em alguns momentos vai ter um, em alguns momentos vão ter outro jogador que vai aparecer. Antes ninguém falava do Guerreiro, aí falou do Guerreiro. Na Libertadores foi o Emerson. No jogo da Bombonera foi o Romarinho. No outro jogo foi Paulo André. No outro jogo foi o Tátira, foi o Ralf. Ah, é o Paulinho. Quando uma equipe está forte, a individualidade aparece. Assim, Tite triunfou no futebol e transformou 2012 no ano da glória para ele e para o Corinthians. Mas eu também tenho a consciência de que foi um ano mágico, um ano extraordinário. Que é muito difícil tu fazer uma sequência, na sequência do brasileiro que tu conquista, aquele brasileiro te dá a possibilidade da Libertadores, aí tu conquista a Libertadores, e a Libertadores que te dá para o Mundial, ele te faz a conquista. Vitória do bem competente, do bem articulado que às vezes fala muito, vitória do bem educado. Pai e mãe, quando vem de berço, ela vem de educação. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. O Tite dispensa maiores comentários, maiores apresentações. Foi ganhando a confiança da fiel torcida. Havia quem o criticasse no começo do trabalho no clube, dizendo que ele falava muito, que era cheio da conversa, aquele tom professoral, não tinha a linguagem do boleiro e aquele blá 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 todo, que acabou sendo desmentido com a sequência do trabalho do Tite. O Tite ele tem uma fala mansa, mas ele é agregador. Ele é justo, ele sabe fazer com que o jogador se mantenha motivado, até mesmo aquele que não tem a oportunidade de começar entre os titulares, mas é motivado a ganhar essa posição. E ele sabe que mais cedo ou mais tarde, se houver um mérito, se por merecimento ele fizer jus à vaga, ele vai conquistar essa vaga. Então, na base da justiça, o Tite conseguiu fazer desse elenco corintiano um elenco campeão. E concordo com ele, não vejo. Bom jogador tem que ser contratado sempre. Quiçá os treinadores sempre possam ter bons jogadores à disposição, mesmo num elenco já vencedor. E aí é uma questão de administrar. E com o Tite, todos nós sabemos, ninguém joga com um nome, ninguém joga pedindo a posição numa entrevista coletiva ou numa entrevista específica a um determinado órgão de imprensa. Ele sabe valorizar o elenco que ele tem nas mãos. E é verdade, o Jorge Henrique foi titular, depois foi reserva, o Douglas foi titular, depois foi reserva, vale o mesmo para o Chicão e para tantos outros jogadores do Corinthians. Portanto, graças a essa postura do Tite, principalmente por causa dessa postura do Tite, claro que tem qualidade também para escalar em campo, o Corinthians foi um super campeão no ano passado e tem tudo para repetir o feito neste ano. Chico, seja bem-vindo. Boa noite. Muito obrigado, querido. Bem-vindo por quê? Das férias. Já voltei a semana passada. É verdade. É verdade. É que eu não estava aqui. É que você não estava aqui, mas entendi. Muito obrigado. E obrigado, Juliana. Boa sorte para você também. Obrigada. Bonita, Juliana, hein? Bonita, Juliana. Bonita. Obrigada. Bom, meus amigos, é o seguinte. Eu conversei com o Tite na sexta-feira passada, porque o Tite apareceu lá antes da hora. Tem essa também que você esqueceu de falar. O Tite chegou antes. As férias do Tite foram mais curtas, porque ele quis. A responsabilidade dele é tanta, ele está tão preocupado com o elenco e os reforços que estão chegando, que ele preferiu um pouco antes para planejar melhor o que o Corinthians vai fazer esse ano. E aí eu perguntei para ele, Tite, você tem consciência de que o Corinthians é o único time que joga, que tem um esquema diferenciado no Brasil? Ele falou assim, não... Eu jogo no 4-2-3-1, mas joga assim também o Atlético Paranaense, o Atlético Mineiro, joga assim também o Fluminense. Eu falei, mas você, o único onde dá certo esse esquema é aqui, no Corinthians. Você tem alguma novidade para 2013? Ele virou e falou assim, olha, não tenho, mas prometo para você que vou explorar as individualidades. Isso que ele não disse, né? Ele falou para mim, pessoalmente, estávamos numa roda, não foi só para mim que ele falou,
Mas eu fiquei guardado na minha cabeça. Então, o que significa explorar as individualidades? Significa que ele vai pôr o Pato, certo? Que é um cara bom, que tem técnica e categoria, se bem que eu acho que não tem muito perfil no Corinthians, mas enfim, vamos que vamos. O Sheik, lógico, né? O Paulinho também, deve ser mantido no time. O Renato Augusto, que está chegando, pode ter chance, porque o Renato Augusto, de todas as contratações que foram feitas até agora, foi a melhor. Ninguém fala, mas o cara é bom pra caramba. É bom pra caramba. E deve fazer uma diferença danada ali no meio campo. Nada contra o Danilo e contra o Douglas. Esse cara é muito jovem ainda. Ele tem 27 anos. Né? Então, quer dizer que ele é capaz de dar mais resultado ainda que os outros. Mas, evidentemente, que o time do Corinthians esse ano aqui vai ser um time realizador. E não estranhem se jogar um time em cada campeonato. Que hoje o Corinthians tem elenco para isso. Então, o Tite não quis revelar mais detalhes. E eu achei de uma simpatia, de um respeito imenso o que ele fez antes de dar a entrevista coletiva. Foi de um por um e cumprimentou. Respeito ao jornalista, coisa que muito dirigente hoje não tem. Acha que senta o bumbum lá na cadeira, fala uma porção de coisa, às vezes responde mal, às vezes não responde. Você pergunta uma coisa, o cara responde outra. A síndrome Maluf, né? O Maluf que fazia isso. Ele não, deu um abraço no Silvestre, o despenteado do Silvestre, foi lá para dentro, cumprimentou um por um, do jeito que ele conhece, que ele não conhece, e não fez isso para fazer demagogia, não. O cara é campeão da Libertadores, campeão do mundo, gente. Isso demonstra, sabe o quê? Humildade, respeito e responsabilidade. É isso que o Tite tem. Humildade, respeito e responsabilidade. Principalmente responsabilidade. Que para ser técnico do Corinthians não é qualquer um, não. Não é qualquer um, não. E ele foi até a outra sala. Para quem não conhece, tem uma antessala e a sala de imprensa lá no Corinthians. Onde tem os banheiros e tal, mas uma cozinhinha lá, tomar um cafezinho, ele foi até lá cumprimentar os caras. Então, quer dizer, cumprimentou câmera, cumprimentou auxiliar, cumprimentou o motorista, cumprimentou todo mundo. E é isso que é bacana nele. E ele faz isso espontaneamente. Ninguém mandou ele fazer. Ele faz porque ele gosta, porque ele é humano. Então, o Tite é um cara diferenciado. No meu tempo de repórter, e o Celso Cardoso, que deve ser uns 15 anos mais novo que eu, começou, pegou um rabicho disso. Mas todos os treinadores eram assim. Então era fácil trabalhar, porque você encostava no cara e o cara falava. O Tele Santana cansou de falar dando coletivo. Cansou de falar. Era só encostar no Tele e você via. Mas esse cara pus na esquerda, está na direita. Você é surdo, é o contrário, é a outra ponta. Ele falava. Quer dizer, eu tive esse privilégio, o Rubens Minelli, pouca gente teve, mas o Tite é a moda antiga. Por isso que ele é campeão. Dá certo ser assim. Gostei da atitude do Tite. Um lorde, né? É um lorde. Educadíssimo. E a pergunta de hoje do site gazetaesportiva.net é sobre o Timão. O Corinthians vai conseguir repetir os feitos de 2012? A conquista da Libertadores e do Mundo? Sim ou não? Acesse e vote. Resultado no final do programa de hoje. Seleção brasileira. Mais um amistoso na preparação para a Copa das Confederações foi confirmado hoje. O Brasil enfrentará a Rússia em Londres, no estádio Stamford Bridge, casa do Chelsea, no próximo dia 25 de março. Ao site da CBF, o técnico Luiz Felipe Scolari elogiou o novo adversário. Outro jogo que está confirmado é no dia 2 de junho, contra a seleção inglesa na reabertura do Maracanã. Será também a comemoração pelos 150 anos da Federação Inglesa de Futebol. Bons testes para a seleção, Celso, Chico? Sem dúvida, e nem poderia ser diferente, né, Chico? Porque a seleção não participa de eliminatórias, não tem jogos oficiais até a Copa das Confederações, que é uma espécie de laboratório para a Copa do Mundo. Então tem que enfrentar adversários difíceis. Não adianta mais pegar a galinha morta, China, Gabão e por aí vai, como a seleção andou pegando no ano passado, até para aliviar um pouquinho a tensão sobre os jogadores e dar um pouco mais de tranquilidade. E detalhe, tem amistosos contra a Inglaterra, contra a Rússia, que faz parte também do primeiro time do futebol, contra a França. E pode pintar também a Alemanha. A Alemanha está querendo fazer um amistoso
com a seleção brasileira, está para definir uma data com a CBF, portanto, outro adversário difícil para o Luiz Felipe Scolari. Aliás, os adversários difíceis, Chico, foi uma sugestão até mesmo do Luiz Felipe Scolari, que quer pegar só time de primeira linha. É claro, ele não é bobo, ele sabe que é mais fácil jogar contra grandes do que contra pequenos, né? Então ele é esperto, Luiz Felipe Scolari. E eu acho que é assim que vai nascer a seleção campeã do mundo. Tenho quase certeza que o Felipão está no caminho certo. Você vê que é outra atitude. Quando eu cobrava uma atitude do Mano, não é que eu pegava no pé do Mano, eu não tenho nada contra ele que seja feliz, só que não serve para a seleção. Que técnico da seleção tem que pensar grande. Eu não posso me contentar pegando o Gabão e achando que depois dou uma coletiva de 2 horas falando que o time jogou contra o Gabão. Pô, jogar contra o Gabão em uma seleção nossa aqui é a mesma coisa. Ou pegar o Barueri, é a mesma coisa, não tem diferença nenhuma. Agora, você pega assim, a Rússia, tudo bem, não é a primeira seleção da Europa, não é. Mas você pega a Inglaterra, também hoje em dia não está lá grande coisa, mas são adversários de tradição, que já deram trabalho, muito trabalho para o Brasil em Copas do Mundo, né? Eu lembro que a Rússia, em 82, foi a estreia do Brasil, você lembra? Era a União Soviética. Na época. Mas jogo tenso, a União Soviética venceu por 1-0. E o Brasil até hoje, segundo tempo. Né, o Valdir tomou aquele peru, fizemos até um programa especial. O Valdir disse que ficou super abalado com aquele gol e foi difícil para ele. Mas depois, na Copa, se recuperou contra a Argentina, se recuperou contra a Itália, enfim. Mas são adversários tradicionais. Então, você tem que pensar grande para ser técnico da seleção brasileira. Você não pode pensar Nanico. Pensamento de Nanico não serve para a seleção, principalmente para a seleção única no mundo que é pentacampeã. O Barcelona, líder absoluto do Campeonato Espanhol, se prepara agora para iniciar a fase da quartas de final da Copa do Rei da Espanha. Amanhã, o time de Lionel Messi e companhia encara o Málaga no Camp Nou. Mas na primeira coletiva de imprensa da semana, o assunto foi o Real Madrid. Quem apareceu na sala de imprensa para a primeira coletiva da semana no Barcelona foi o zagueirão Piqué. E a imprensa espanhola, assim como a brasileira, não perde a oportunidade de repercutir com os rivais quando um grande clube está em crise. Só que quando questionado sobre o momento conturbado do técnico José Mourinho à frente do Real Madrid, o namorado da cantora Shakira disparou contra os jornalistas. Às vezes dou muita risada com a imprensa. Me lembro quando o Real Madrid ganhava. Tudo era permitido para o Mourinho. Veio ao Camp Nou, colocou o dedo no rosto do Tito Vilanova e quantos jogos de suspensão teve? 0. Agora que o Real Madrid está perdendo, que Mourinho barrou Iker Casillas, que deixou um colega de vocês trancado no quarto, vocês o criticam? Isso não me parece correto. Mourinho sempre foi assim. Desde o primeiro dia que chegou, sempre foi assim. O problema é que, enquanto ganhava, tudo era permitido. Agora não. Não acredito que a imprensa tenha que ser assim, alfinetou Piqué. Que a prensa tenha que ser assim. Hoje, na coletiva do técnico Tito Vilanova, o Málaga, mais uma vez, foi um assunto secundário. Questionado sobre as chances do Real Madrid tirar os 18 pontos de diferença em relação ao Barcelona, o treinador foi bem direto. Essa pergunta, se fosse eu nessa situação, com certeza já não estaria aqui para responder. Mas não podemos descartar nenhuma equipe. É uma questão matemática. O Real Madrid é capaz de ganhar todos os jogos do segundo turno e nós poderíamos perder essa vantagem. Ainda há muito pela frente, ponderou Vilanova. Porque é que podem passar muitíssimas coisas. Não estamos falando de que quedam 4 partidos e tenéis que perder 3 e empatar 1. Não, é que quedam muitos. E já lo dije. Meus amigos, eu acho que o Piqué joga mais ou menos. Mas dá inveja do Piqué, né? O cara é casado com a Shakira, ué. Se ela ser casada, pelo menos né, fizeram um filho juntos. Ela está grávida ainda, né? Não nasceu ainda. Então tem inveja do Piqué. Agora, jogar que é bom, não sei se não é grande coisa, não. Eu prefiro o Leandro Castan. Só que o Leandro Castan não é casado com a Shakira, né? Tem essa diferença. Mas tudo bem, segue o jogo. Como diria o Milton Leite, né? Exatamente. Segue o jogo. Segue o jogo. A vida no Real Madrid não anda fácil. As críticas e boatos surgem de todos os lados. Nesta terça-feira, um dos jogadores que esteve na mira da imprensa foi o brasileiro Kaká. Segundo o jornal Mundo Deportivo, o meia poderá deixar o clube merengue na próxima janela de transferências e de graça.
O grande problema seriam os altos salários do jogador, que recebe cerca de 12 milhões de euros por ano no futebol espanhol. Cifras que poucos clubes europeus estão dispostos a pagar no momento. A gota d'água que acabou com a paciência dos dirigentes teria sido a expulsão de Kaká na última partida do Campeonato Espanhol. Foi a primeira vez que o meia recebeu um cartão vermelho desde que chegou à Europa. Vale lembrar que o Mundo Deportivo é um jornal catalão, região do Barcelona, maior rival do Real Madrid. Celso e Chico, será que o Kaká perdeu tanto espaço assim no futebol europeu? Ou o Jornal da Catalunha forçou um pouco a barra para cornetar o Real Madrid? Olha, eu acho que forçou um pouco a barra para cornetar o Real Madrid. Mas, porque isso lá tem, né? Lá na Espanha, quem sabe quem foi para lá, ficou uns dias lá, sabe que tem muito disso. Fica um alfinetando o outro em todo quanto é área. Na área de educação, área de cultura, área de saneamento básico e esporte, então nem se fale, né? E se deixar, os caras se matam na rua de porrada. Porque ali tem aquela briga dos catalães e tal, contra o Estado da Espanha. Agora, o que eu quero dizer é o seguinte, eu estava vendo uma entrevista do Mauro Silva, dando uma junto com o psiquiatra Jorge Forbes, e o tema era quando o jogador morre 2 vezes quando para de jogar. É primeiro quando ele para de jogar e depois quando ele morre. E o Mauro Silva disse o seguinte, eu não morri 2 vezes, eu pelo contrário, eu nasci 2 vezes. Eu nasci quando eu parei de jogar e agora vivo uma outra vida. O que o Mauro Silva faz? Faço investimentos, ele tornou-se um investidor no mercado acionário. Imagine vocês, Bolsa de Valores, a especialidade do Mauro Silva. E ele está mais rico ainda do que ele era quando ele ganhou, e ele não ganhou pouco. Não vou dizer que ele ganhou tanto quanto o Kaká, mas ganhou um bom dinheiro. E hoje ele está mais rico ainda. Então, o que acontece com o Kaká? Mauro Silva disse, quando que eu percebi que eu tinha que parar? Quando eu cheguei, estava um clássico do futebol espanhol, ele olhou para a bola e falou, eu vou na bola. Ele tentou ir e não chegou. Ele falou, opa, o que está acontecendo? Ficou 1 semana na fossa, porque ele queria fazer, ele pensava em como fazer as coisas, e não mas chegava, o corpo não respondia mais. Não respondia mais. Então, quando ele percebeu, ele renovou o contrato por 1 ano e falou, eu vou parar. Aí ele jogou no La Coruña, né? Sim. O Mauro Silva. Então, todo jogo do La Coruña era a despedida do Mauro Silva. Foi o ano inteiro um ano de despedida, choraram, cara. Então, o Kaká está na hora de fazer isso, gente. Está na hora de fazer isso. Foi o que o Ronaldo fez tarde demais. O corpo já não obedece à mente. Então, está na hora de parar. Eu encontrei o Mauro Silva num evento também, ele falou a mesma coisa, só que eu acho que é diferente do Kaká. Mauro Silva já estava com a idade um pouco mais avançada, percebeu que era o momento realmente de aposentar. O Kaká ainda tem uma carreira pela frente, quer dizer, tem uns bons anos ainda, pelo menos 5 anos de bom futebol. Já foi o melhor do mundo, não está tendo espaço no Real Madrid, tem um problema de relacionamento até mesmo com o Mourinho. Acho que ele pode ser feliz em outro clube, talvez até mesmo na Europa. Já cogitou a volta do Kaká para o Brasil, o Corinthians já manifestou um interesse não oficial, mas já houve uma sondagem, o próprio São Paulo também deseja ter o jogador. Acontece que o Kaká acha que ainda tem futebol para continuar na Europa, este é o desejo dele. Então, muito provavelmente, ele deixa o Real Madrid, se não na janela agora de janeiro, muito provavelmente no meio do ano, mas ao que tudo indica, para vestir a camisa de um outro clube europeu. Talvez mais para frente, daqui 1 ou 2 anos, ele volte ao Brasil. Esta semana irá ao ar nos Estados Unidos uma entrevista com o ex-ciclista Lance Armstrong, que promete abalar o mundo do esporte. Ele conversou com a famosa apresentadora americana Oprah Winfrey no programa This Morning. Ao que tudo indica, ele confessou que participou de competições sob efeito de doping. Segundo o jornal New York Times, além da confissão de Armstrong, ele ainda acusou membros do alto escalão do esporte de acobertarem todo o esquema. Ele teria negado que incentivou colegas de equipe a também usarem substâncias proibidas. De ídolo e exemplo do esporte, por ter sobrevivido ao câncer e voltado a competir e vencer competições importantes como o Tour de France, ele virou vilão ao desistir de lutar para provar a própria inocência no ano passado. A entrevista bombástica deve ir ao ar na próxima quinta-feira nos Estados Unidos. A imprensa americana especula que a confissão seria parte de um plano para limpar um pouco a imagem do ex-atleta e possibilitar um eventual cancelamento do banimento dele do esporte. Tênis.
Durou pouco a participação do único brasileiro na chave de simples do Aberto da Austrália, Tomás Bellucci. Foi derrotado logo na estreia por 3-0 pelo esloveno Blažević. Já os principais candidatos ao título seguem sem dificuldades na competição. Acompanhe. Na manhã de hoje, o britânico Andy Murray jogou contra o holandês Robin Haase. Finalista em 2010 e 2011, Murray venceu sem problemas, 3-0, parciais de 6-3, 6-1 e novamente 6-3. Outro favorito que não teve dificuldades na estreia nas quadras do complexo de Melbourne foi o suíço Roger Federer, que bateu o francês Benoît Paire, parceiro do brasileiro Tomás Bellucci, na chave de duplas do Grand Slam australiano. Vitória por 3-0, com parciais de 6-2, 6-4 e 6-1. O argentino Juan Martín del Potro também teve um começo convincente, 3-0 sobre o francês Adrian Manarino. Quem livrou a cara dos franceses na competição foi Jo-Wilfried Tsonga, que venceu o compatriota Michel Lodrat em sets diretos, parciais de 6-4, 7-5 e 6-2. Um pouco mais de trabalho teve o croata Ivan Dodig para eliminar o chinês Ji Hu, 3-1, parciais de 7-5, 4-6 e um duplo 6-3. Entre as mulheres, hoje foi o dia da atual campeã entrar em quadra. A bielorrussa Vitória Azarenka levou 1 hora e 27 minutos para bater a romena Mônica Niculescu por 2-0, parciais de 6-1 e 6-4. Serena Williams estreou no torneio com um susto. Ainda no primeiro set do jogo contra a romena Edina Galovic-Hall, a americana escorregou em quadra e caiu no chão. Depois ela deu uma reforçada no tornozelo e voltou ao jogo. Mesmo com a lesão, Serena fez 2-0 e, acreditem, com um duplo pneu. E finalizando, a japonesa Kimiko Dachikrum, de amarelo, derrotou a russa Nadia Petrova, cabeça de chave número 12, e se tornou a mulher mais velha a vencer no Aberto da Austrália, com 42 anos. 2-0, parciais de 6-2 e 6-0. Ô, Ju, chamar você de Ju, que é mais fácil, né? Ótimo. Ô, Ju, é o seguinte, nós estamos conversando aqui, mas essa Serena Williams, ela tá forte demais, né, meu? Não, ela tem ter menos academia aí, né? Eu sou menos... Não, o proteína esporte exige isso, Chico. Não, mas ela precisa de um corpo forte para poder sacar mais forte. Mas ela tem muito músculo, ter cara. Resistência. Ela tem muito músculo, ela não tem corpo para ter tanto músculo assim. Você falar para mim, a Sharapova, por exemplo, tem 1,80 m, aí tudo bem. Eu presumo que o corpo seja proporcional, né? Então ela tem uma estatura melhor. Agora, né, ela vai tomar mais tombos assim. É o tal negócio, é o Ronaldo, né? O Ronaldo era magrinho, do tipo Neymar, magro e alto, foi lá para o PSV, tomou, ficou desse tamanho e no final de carreira não conseguiu jogar mais. Quer dizer, tem isso também, né? Não sei não se vai durar muito a carreira dessa moça. O Aberto do Brasil terá uma atração à parte em 2013. O ATP 250 de São Paulo será o torneio que marcará o retorno do ex-número 1 do mundo, Rafael Nadal, às quadras. A organização do evento anunciou hoje a participação do tenista. Nadal não disputa uma partida oficial desde que foi eliminado na segunda rodada de Wimbledon no ano passado, em junho. Atual número 4 do ranking, o espanhol utilizará a competição em São Paulo para recuperar o ritmo de jogo. Ele já tem um título do torneio no currículo. Em 2005, com apenas 19 anos, foi campeão, quando a disputa ainda era na Costa do Sauípe. O Aberto do Brasil acontece entre os dias 9 e 17 de fevereiro no ginásio do Ibirapuera. Além de Nadal, outros 3 atletas do top 20 do tênis estarão na disputa. O também espanhol Nicolás Almagro, o suíço Stanislav Wawrinka e o argentino Juan Mónaco. Tiago Oliveira nos mostra agora os destaques do Super Esporte de amanhã. E aí, Juliana?
Fala, turma ligada no Gazeta Esportiva. Amanhã no Super Esporte, um bate-papo com o Fernando Baiano, atacante campeão mundial com o Corinthians em 2000 e que está de volta ao futebol paulista. O Santos aposta em suas fichas na dupla de Montijo e Neymar. Claro que vamos trazer os últimos detalhes do trio de ferro e ainda o Australian Open, que segue em Melbourne. Então, todo mundo ligado, amanhã no Super Esporte, meio-dia. Valeu, Thiago. Siga o nosso perfil no Twitter. O endereço é twitter.com/gazesportiva. Você pode acompanhar o programa ao vivo no site gazetaesportiva.net e também pode rever as edições do Gazeta Esportiva no YouTube. Endereço youtube.com/gazetesportiva.tv. Eu só quero mandar um abraço, um grande abraço, para o ex-prefeito de São Caetano, o médico e corredor também, fundista, né? O José Aurico Júnior. Ontem eu tive o prazer de estar lá no Palácio do Governo, onde ele tomou posse como secretário de Esportes do Estado. Cara, gente finíssima, adora os seus comentários. Muito não obrigado. Perde um Gazeta, não perde um Mesa Redonda, é um cara ligadaço e passou uma confiança enorme de que vai fazer de tudo para fazer uma baita Copa do Mundo aqui em São Paulo. Eu fiquei super feliz. Me tratou com um carinho enorme. Mais quase 1.000 pessoas na posse. O saguão, onde cabem 300, ficou pequeno demais. Sugeri ao governador, o Jean Locke, que a próxima vez faça uma posse no Morumbi, que é do lado, né? Aí cabe todo mundo, né? Claro. Gente que não acabava mais. Então, grande abraço para o José Aurico Júnior, que já está oficialmente convidado para vir no Mesa Redonda quando quiser. Que é um cara, apesar de médico, profundo conhecedor de esporte. E não é de futebol, não. Conhece aquilo que você gosta de fazer, Celso, que é, né, correr. O Magrão também, que gosta de correr. E um grande abraço a todos os atletas anônimos e profissionais do Brasil. Verdade. Muito obrigado. E também abraço para o telespectador que nos acompanha e pede abraço via Twitter, o Robson de Mogi Guaçu. A Faculdade Drummond, idealizadora do Vestibular Social, um programa que já colocou mais de 20.000 alunos em salas de aula, abre suas inscrições. É por isso que na Faculdade Drummond, querer é poder. Agora são mais de 2.000 bolsas de até 100% em mais de 30 cursos de bacharelado e tecnologia. E o melhor, são bolsas oferecidas diretamente pela Faculdade Drummond, sem intermediários. E tem mais. Todos os cursos da Faculdade Drummond têm conceito de excelência no MEC, além de ter o melhor curso de pedagogia da cidade de São Paulo, com nota máxima no ENAD. A Faculdade Drummond tem uma filosofia atualizada, trabalho planejado, professores mestres e doutores, altamente capacitados e experientes. Tudo que você precisa fazer é ir bem no vestibular. Inscreva-se então e boa sorte, afinal só depende de você. www.vestibularsocial.com.br. As inscrições são gratuitas, por isso não perca seu tempo. Prova dia 19 de janeiro. Acesse já www.vestibularsocial.com.br. Boa sorte. Rápido intervalo no Gazeta Esportiva. Daqui a pouco, o herói do Mundial Guerreiro se empolga com contratações para 2013. As últimas notícias de Santos e Palmeiras, os primeiros classificados para as oitavas da Copinha. E ainda, presidente Juvenal Juvencio praticamente descarta a vinda do atacante chileno Vargas para o tricolor. É rapidinho, a gente volta já. A máquina quer entrar para o mundo da bola. Para isso, vai abduzir um cara que manja tudo do assunto e sugar seus conhecimentos futebolísticos. Não sei mais ver um jogo sem pedir a opinião desse homem. O convidado é Juca Kfouri, batendo um bolão. Que coisa, a minha paixão pelo futebol vem do meu pai. A herança do gostar de futebol, ser corintiano, vem do velho Dr. Carlos. A Máquina, movida a conhecimento humano. Nesta terça, 11h30 da noite. A Casas Bahia tem tudo para sua casa. Confira a grande variedade de móveis com a melhor parcela. E compre tudo sem entrada no carnê. A entrega é garantida. Tem cozinha Safira completa por apenas R$ 56,90 mensais. É prestação imbatível. Tem também guarda-roupa de casal, absoluto ou atual, por apenas R$ 63,90 mensais cada. E guarda-roupa de casal Londres ou Sevilha por apenas R$ 43,90 mensais cada. Móveis com zero de entrada no carnê. Aproveite!
Ninguém sabe como será o futuro dos jornais, dos eventos corporativos, das campanhas publicitárias ou ainda do rádio e da televisão. Mas sabemos que ele pertence àqueles que são como você, que querem conectar pessoas, criar desejos, contar histórias verdadeiras ou inventadas. Comece seu futuro na Casper Libero, mais de 60 anos de tradição. Professores com experiência no mercado, agora com oportunidades de intercâmbio. Casper Libero, formando os melhores profissionais da comunicação. Você está assistindo Gazeta Esportiva. Quer construir ou começar o seu próprio negócio? Com as máquinas Atlântica Mac, agora você pode. Temos as melhores máquinas para a fabricação de blocos e pavimentos de concreto do mundo. Há 40 anos, oferecemos máquinas de ótima qualidade, resistentes e versáteis, nas versões manuais ou pneumáticas e elétricas ou a combustão. Com essas máquinas, você pode fabricar mais de 80 desenhos de blocos e pavimentos. Construa o seu sucesso agora mesmo. www.atlamac.com.br. Boa noite, você vai ver daqui a pouco no Jornal da Gazeta. O governo de São Paulo afirma que vai iniciar internações involuntárias para usuários de crack na próxima segunda-feira. E uma imagem, gente, impressionante. Moradores da região de Pirituba, Zona Norte, estão assustados com uma cratera que surgiu em uma rua do bairro. E a chuva, olha, atrapalha o conserto da via. E também por causa da chuva, do outro lado da cidade, no bairro do Jabaquara, 5 casas desabaram, outras 17 foram interditadas pela Defesa Civil. E ainda violência em Guarulhos, engenheiro é morto na porta de casa em tentativa de assalto. E diante das enormes listas de material escolar, pais apostam nas feiras livres de livros e na compra de publicações em sebos, é claro, para economizar. O Jornal da Gazeta começa às 7 da noite, logo após o Gazeta Esportiva. E eu espero por você, hein? Até já! Cruzeiro, principal contratação da equipe celeste para a temporada 2013, o atacante Dagoberto chegou hoje em Belo Horizonte. O jogador foi recebido com muita festa ainda no aeroporto. Contratado junto ao Internacional por cerca de 3 milhões de euros, Dagoberto foi recebido com um grito de guerra pela torcida do Cruzeiro. Desafio novo na minha vida aí, então tô muito feliz. Obrigado pelo carinho de todos vocês, viu? O atacante vai reeditar a dupla de sucesso que fez no São Paulo com Borges. Pô, Borjão, falei com ele, cara, um grande amigo que eu tenho na vida. Um grande profissional, uma alegria muito grande estar voltando a jogar com ele, tem o Tinga também, Fábio, que é um ídolo aqui, então tomara que possamos ter sucesso. A polêmica envolvendo a negociação do São Paulo com o Napoli fez a diretoria tricolor desistir da contratação do atacante Vargas. Hoje, o técnico Ney Franco comandou mais um treino preparando a equipe para a estreia no Paulistão. Felipe Esboril esteve nesta manhã no CT de Cotia, acompanhando mais um dia a dia da pré-temporada do tricolor. Até o novo xerifão da zaga São Paulina anda fazendo gol. O cara, quando é experiente, ajuda e muito o grupo. E nem precisa estar com a faixa de capitão. A gente está falando de um atleta que tem um currículo vitorioso, com muitos títulos, já disputou a Copa do Mundo. A gente ganha mais um jogador que joga à frente, mais próximo dos jogadores do setor do meio de campo, né, que tem essa capacidade de trocar informação, enxerga bem o jogo, entende muito da parte tática. Então é mais um atleta que, além da parte técnica, ele é o líder e que durante a partida, essa comunicação com os atletas, ele pode auxiliar muito até o treinador ali dentro do jogo. E é o que Ney Franco quer nesse início de temporada, uma liderança forte dentro de campo, porque logo no segundo jogo do ano já tem pré-Libertadores contra o Bolívar.
E não vai ter essa de poupar ninguém no sábado contra o Mirassol na estreia do Paulistão. O nosso objetivo nessa pré-temporada é ter um time forte em condição de vencer o Bolívia aqui no dia 23, e esse primeiro jogo do Paulista é um caminho para isso, né? Então eu não quero começar uma temporada no São Paulo e falar em priorizar a competição. E na noite desta segunda-feira, o presidente do São Paulo, Juvenal Juvencio, praticamente descartou a vinda do atacante chileno Vargas. Ele disse que não vai entrar em nenhum tipo de leilão para trazer o jogador. Enquanto isso, Ney Franco vai mexendo na equipe. E para suprir essa ausência de mais atacantes do elenco, Ganso vai ser colocado um pouco mais à frente. Dentro das possibilidades de armação da equipe, uma delas é essa, usar o Ganso trabalhando no meio, não fazendo a função do terceiro atacante, é o meia, mas é um jogador que tem uma qualidade muito grande para chegar, jogar próximo da área e entrar dentro da área para finalização. O que o treinador do São Paulo não pode reclamar são das contratações. Ele gostou tanto que acredita que o São Paulo pode bater de frente com qualquer time do mundo. Nossa equipe, ela é uma equipe forte, é uma equipe que está tendo uma qualidade muito grande na sua preparação, e eu acho que isso pode fazer uma diferença e colocar aí, né, o São Paulo no nível do Fluminense, que é campeão brasileiro, e do Corinthians. Então eu acho que eu tenho certeza que o São Paulo inicia a temporada batendo de frente qualquer equipe do futebol brasileiro ou qualquer equipe do futebol sul-americano. Se tivermos a competência de chegar no Mundial ao final do ano, encarar qualquer equipe da Europa. Bom, sobre o Vargas, o São Paulo não foi exatamente um leilão, como define o São Paulo. Houve uma negociação, o São Paulo confiou mais na palavra do atleta, no desejo dele de jogar em São Paulo, e aí acabou perdendo para o Grêmio, que negociou diretamente com o Napoli e acabou aceitando as propostas, as condições do Napoli. 1.200.000 euros por um empréstimo de 1 ano. O Vargas vai ficar no Grêmio, portanto, por 1 ano de contrato, mas tem uma cláusula que se o Napoli precisar do atleta, basta chamar depois do 6º mês de contrato. Aí o Grêmio tem que obrigatoriamente liberar o jogador. Só falta a assinatura do atleta no documento, no papel, para que o Grêmio possa oficializar essa contratação, anunciar essa contratação, o que deve ocorrer amanhã, quando o jogador chega a Porto Alegre. Portanto, Vargas é do Grêmio, só falta a assinatura de contrato. São Paulo perdeu realmente essa disputa para o tricolor gaúcho, Chico. Olha, Celso, isso que dá a mania que o São Paulo tem de querer chegar direto no jogador sem antes passar pelo clube. Não é a primeira vez já que dá esse tipo de confusão. É o tal negócio, não, vamos falar diretamente com o jogador, a gente seduz o cara entra na nossa e fica mais fácil para ele vir para cá. Quando, na verdade, isso é complicado de acontecer. Então, tem que respeitar os trâmites legais. O Grêmio foi direto no Napoli, o Napoli fez o acordo e mandou o jogador. Um abraço, o cara tem que vir jogar no Grêmio e não no São Paulo. É a eterna prepotência tricolor. A prepotência tricolor é irritante. Fez com que o São Paulo perdesse a abertura da Copa de 2014, por causa dessa prepotência do Juvenal Juvencio. Não entramos no leilão. Entramos no leilão, não. Você perdeu para o Grêmio, Juvenal. Você perdeu para o Grêmio. Você correu atrás do jogador e perdeu. Porque você foi por baixo do pano quando você devia ir às claras. A torcida do Santos começa o ano empolgada com as recentes contratações feitas para este início de temporada. Mais de 12.000 ingressos já foram vendidos para o amistoso de amanhã contra o Barueri, no Pacaembu. Adriano Dolfi acompanhou mais um treino no CT Rei Pelé e tem as informações do novo Peixe para 2013. O novo Santos vai ganhando cara para a temporada 2013. E os novos reforços aos poucos entrando no time titular. Casos de Neto, Guilherme Santos, René Júnior e principalmente Montilho. Você precisou fazer muitas alterações na parte tática com a entrada do Montilho, digo na marcação, na subida, apoio dos laterais? Hoje mudou um pouco porque Montilho joga centralizado. A gente no outro esquema jogava com três jogadores na frente, sendo que 2 um pouco mais aberto. Facilita um pouco mais marcar o adversário, você identifica mais o adversário nesse esquema, né? Ele parece muito ofensivo, mas ao mesmo tempo sem a bola ele é muito defensivo, porque
os dois caras de lado voltam também. Todo time do mundo joga assim. Nesta quarta acontece o último amistoso antes da estreia no Campeonato Paulista. Será contra o Barueri, às 8h30 da noite no Pacaembu. Ainda sem contar com o volante Marcos Assunção. O Assunção ainda está muito no começo, né? Ele está fazendo mais reforço muscular. Eu acho que para o fim de semana ainda é muito cedo. Para Muricy, o Santos começa a temporada preparadíssimo. Primeiro por estar entre os favoritos ao título e também atento à possibilidade de não contar com Neymar em muitos jogos. O ano passado, claro, que o Neymar fez muita falta, como faz sempre, só que a gente tinha dificuldade com o plantel todo, né? A gente tinha muita dificuldade porque a gente perdeu muitos jogadores de uma vez só, e jogadores diferentes, jogadores de nível de seleção, e não se repõe assim facilmente. Então a gente sofreu muito, não só pela ausência do Neymar, mas com o Neymar também em campo a gente sofria também. Então a gente está fazendo um plantel para disputar todas as competições até o final do ano bem, né? A gente não está fazendo um time, a gente está fazendo um plantel que é o que acho que faz a diferença no calendário tão longo como é o nosso. O Santos dá como certa a chegada do lateral direito Ney, que defendeu o Inter de Porto Alegre na última temporada e deve assinar contrato ainda hoje. Além dele, pode ganhar um reforço de excelente qualidade. Trata-se do meia atacante Carlos Eduardo e que inclusive conversou com o técnico Muricy Ramalho. Mostrei para ele como é que era o clube, como é o ambiente nosso, o interesse do treinador em ter o jogador, coisa realmente que eu não fazia, estou fazendo agora, fiz com o Montilho, estou fazendo com esse rapaz, e com o Nenê também conversei. E para mostrar só o que é o clube para ele, nada mais. Agora ele está na mão dele, ele que decide, ele tem que ver o que é melhor para ele. A gente percebe que ele quer voltar para o Brasil para ficar mais próximo da seleção, como vários estão fazendo, porque é o sonho de todo jogador. Vamos ver, tomara que dê certo. Carlos Eduardo pode ser a cereja no bolo, mas só não use o termo na família Muricy Ramalho. Eu não acredito nessas coisas, né, de família não sei o quê, grupo fechado. Eu não acredito nada disso. É uma mentira no futebol, né? Isso tudo depende do resultado, a família fica boa. Se não der o resultado, a família é uma porcaria. Então, não acredito nada disso. Família é família, cada um tem a sua. Bom, feliz ano novo para você também, né, Muricy? Feliz ano novo para o Muricy também. Você viu que ele está otimista, já chegou dando porrada, não acredita em família, deu um pau no escolar. Família, grupo fechado, já deu um pau gato, no Tite, galinha. Né? Já chamou que família é cachorro, gato, galinha, enfim, sei lá. Mas você vê que meu cachorrinho faz parte da minha família, viu? Você quer saber? Existem famílias e famílias. É, lógico. Né? Então, quer dizer, mas o Muricy já deu porrada em todo mundo, é o estilo Muricy. Então, feliz ano novo para você também, Muricy. Palmeiras, com portões fechados e sem a presença de jornalistas, o Verdão está realizando agora um jogo-treino contra o Juventus na academia de futebol. A boa notícia ficou por conta do chileno Valdívia, depois de deixar o gramado na manhã de ontem chorando. Após uma dividida com o zagueiro Henrique, o chileno passou por uma série de exames no tornozelo esquerdo e não teve diagnosticada nenhuma lesão com gravidade, devendo retornar aos treinamentos ainda nesta semana. A notícia foi dada através do site oficial do Palmeiras. Na nota, o chileno dizia que queria voltar aos trabalhos nesta terça e que pretende estar em campo já na estreia no Campeonato Paulista no próximo domingo. Celso, Chico, o Valdívia está zicado? Felicidade, acontece com qualquer um, às vezes a fase não é muito boa, sentir uma contusão. Para usar o termo zicado, só mesmo se ele ficasse mais um longo tempo fora por contusão. Como não foi constatado nada, deu até sorte o Valdívia no lance. Quem sabe ele esteja pronto aí para a estreia no Campeonato Paulista. Apesar de todos os problemas envolvendo o chileno, é um jogador importante para o Gilson Kleina, Chico. Olha, eu vou falar uma coisa para você, Magrão, dá para você colocar de novo essa cena do Valdívia? Aí eu pergunto para você assim, obrigado, Magrão. Você olha assim e fala, de 0 a 10, qual é a chance de não ter acontecido absolutamente nada nesse lance aí? Eu diria que 90%. Essa é a famosa, vamos dizer assim,
Aquela aguinha milagrosa resolveu tudo isso aí. Chegou lá no vestiário, jogaram um gelo, passaram aqueles sprayzinhos que você usa em casa, ou você que joga todo final de semana, ou no meio da semana, aí saiu carregado, o companheiro colocou ele nas costas, enfim, é tudo mise-en-scène. Está aí o Valdívia se candidatando a ser ator da Globo, não aconteceu nada aí. Eu corto meu pescoço fora, é para dar um tempo nas críticas, olha, eu me esforço, quase me machuquei, estou ameaçado de não estrear. Valdívia, menos. Conseguiu mudar de assunto, pelo menos, né? Mudou totalmente. E o sonho do Corinthians de contratar o zagueiro Dedé ficou mais complicado. Segundo palavras do presidente do Vasco, Roberto Dinamite, ao site Wall Sport, a equipe carioca não admite negociar o jogador por menos de 20 milhões de euros, ou seja, algo em torno de 54 milhões de reais. Dinamite afirmou também que recebeu uma proposta da diretoria corintiana, mas que não agradou aos interesses do clube. E foi mais além ao afirmar que não aceita também e também não quer vender o zagueiro que já passou pela seleção brasileira. Celso, Chico, será que a diretoria corintiana consegue trazer o Dedé para o timão? Olha, eu acho que não vai fazer falta se o Dedé não vir, viu? Estava conversando aqui com o pessoal e estava dizendo o seguinte, zagueiro tem que ser revelado na equipe de baixo, não tem que gastar 20 milhões, sei lá quanto, 40 milhões. Pô, é brincadeira isso aí que o Vasco está pedindo, o Dedé não vale isso não. O Corinthians vai ter um time bem diferente daquele que foi campeão mundial para o jogo de estreia no Campeonato Paulista. Como parte do planejamento, o timão não vai contar com os principais titulares, mas vem novidades. Alexandre Silvestre tem as informações. O Corinthians reserva a estreia no Campeonato Estadual domingo em Jundiaí contra o Paulista. E mesmo assim terá em campo boas atrações para o torcedor. O predestinado Romarinho, por exemplo. O recém-chegado zagueiro Gil, quem sabe? E o chinesinho Zizal. Ô Titi, é Zizal e mais 10? Zizal de um lado, Giovani do outro, Elton na frente, Romarinho como articulador. Passa por aí as opções. Tá vendo como eu não tô bem ainda, não peguei o ritmo ainda, né, Mará? Deixei a bola ficando, aí veio lá. Sim, tem a possibilidade de Zizal. Sim, ter treinado bem, tá legal. É uma oportunidade que a gente conta com ele, sim. É uma possibilidade para o jogo. É um jogador com muita qualidade, um jogador jovem, novo. E seguramente o professor Tite vai dar a confiança para ele demonstrar que pode integrar o time titular, né? Ele foi preparado para esse momento. Até a sua própria ansiedade, que é natural, vinha dele de buscar. E eu disse, trabalha, tu vai ter a tua melhor condição, recupera aqueles problemas que ele teve. Hoje já está competindo mais, voltou num condicionamento melhor, o condicionamento técnico dele melhorou. As oportunidades vão surgir agora e esse nível, inclusive, dos jogos, ele é merecedor dessa possibilidade de jogar, não está definido, sim, pela qualidade técnica que tem, mas também os jogos, e eles são importantes, vão mostrar essa real capacidade. Guerreiro e os demais titulares iniciaram a pré-temporada somente nesta segunda-feira. O técnico Tite planeja o seguinte, visando o primeiro jogo na Libertadores, dia 20 de fevereiro, contra o San José, na Bolívia. Em relação à equipe para o primeiro jogo da Libertadores, eu falei com o Fábio, digo, Fábio, nos 5 jogos que antecedem o primeiro jogo da Libertadores, eu quero os atletas disponíveis para comigo. Porque entendo que 5 jogos eles são importantes também para conduzi-los. O Corinthians inicia o Paulistão com uma equipe alternativa. Aos pouquinhos os titulares vão entrar no time. E quando todos estiverem à disposição, Pato e Companhia Bela, o Corinthians 2013 será melhor e ainda mais forte do que o Corinthians 2012. Pior para os adversários. Ele buscou a qualificação no seu plantel, sim. A vinda do Gil, a vinda do Renato e a vinda do Pato, ele trouxe a qualificação maior ainda dentro do seu plantel. Se temos um time muito bom, com muita qualidade, e vai ser difícil tomar uma derrota. Pode ser que o Corinthians faça uma melhor, um 2013 melhor que o 2012, né? Eu tenho a confiança e a certeza que a gente pode conseguir isso, né? Herói corintiano na conquista do Mundial, Paolo para os íntimos, guerreiro para os outros, não se deslumbra. Eu não sinto que sou ídolo.
eu tenho que seguir jogando, seguir dando satisfação no clube, seguir fazendo gols. E depois, quando acabe minha carreira, quizás posso ficar ídolo do Corinthians, né? É vida que segue no Corinthians, na seleção peruana e no dia a dia do Guerreiro na cidade de São Paulo, que ele aprendeu a gostar, exceto por um detalhezinho. E acá eu gosto de tudo, o clima, né? Sol, da quente, da música, gosto de tudo, menos a comida também. Mas de trânsito eu não gosto. Eu moro muito longe e ontem fiquei 1h30 para chegar aqui. E do São Paulo e do Palmeiras, Guerreiro, você gosta? Que maldade a minha. Não, gosto do Corinthians. Eu não tenho nenhum problema com Palmeiras e São Paulo, mas eu só gosto do Corinthians. Pois é, o Guerreiro está muito identificado, o Paulo Guerreiro está muito identificado com o Corinthians. E ainda mais depois de marcar 2 gols no Mundial de Clubes da FIFA, sendo um deles o gol do título. Quer dizer, está em casa e deve ser uma das grandes estrelas do Corinthians na temporada. Ao que tudo indica, vai ter como companheiro Alexandre Pato. Está mal de companheiro ele, né, Chico? É verdade, até para dar uma beliscada no Pato, né? Para ver se o Pato pega um pouco o espírito corintiano. Você está muito na defensiva com o Pato. Pode escrever, vai ser um dos maiores ídolos da história do Corinthians. Olha, eu quero estar errado. Agora, que esse cara tem a cara do Corinthians, tem, né? Maloqueiraço, né? O nosso querido Guerreiro. Maloqueiraço. Esse entra em qualquer favela, é bem recebido em qualquer favela de São Paulo. Parabéns, Guerreiro. 6 partidas abriram nesta tarde a segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. A grande zebra aconteceu em Rio Claro, onde o Velo Clube eliminou o Internacional de Porto Alegre, 2-1. Num dos duelos do Paulista, o Atibaia venceu o Sertãozinho por 2-1 e também avançou. Já o Grêmio Osasco passou pelo São Caetano 2-0. Apenas um duelo foi decidido nos pênaltis. Depois de um empate em 2-2 no tempo normal, a Ferroviária fez 3-0 no América Mineiro nas penalidades e está nas oitavas. Outro classificado foi o Audax, que por 2-1 eliminou o Paraná Clube. Cruzeiro e Fluminense estão jogando agora e o placar está 1-1. O Palmeiras enfrenta o Desportivo Brasil daqui a pouquinho, às 9 da noite, em Barueri. E o Santos é um dos grandes clubes que garantiu agora à tarde a classificação. Celso? É, o Santos que começou tomando um susto do Náutico. A gente vai acompanhar os gols agora. O Náutico saiu na frente. Gol marcado aos 7 minutos pelo Isaldo. Gol por cobertura, um belo gol. Errou o cruzamento. Aí o Stefano Yuri deixou tudo igual aos 25 minutos, 1-1. O Santos na briga. Giva marcou o gol da virada aos 38 minutos, Santos 2-1. Ainda no primeiro tempo, a virada santista. Aí no segundo tempo, o Léo Cittadini, que não tem nada a ver com o Roque Cittadini, dirigente do Corinthians, fez o terceiro gol santista. É filho dele. O Giva marcou mais um gol para o Santos, segundo dele no jogo, o 4, aproveitando ali o rebote do travessão. E o Pedro Castro definiu o placar. Santos 5, Náutico 1, Santos que na próxima fase pega o Grêmio Osasco, que, como bem disse a Juliana, venceu o São Caetano por 2-0. Resultado final da nossa enquete, o Corinthians vai conseguir repetir os feitos de 2012 como a conquista da Libertadores e do Mundo?